Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Quando a gente olha para o papel do homem dentro da casa, como marido, como pai, a gente vai ter um referencial muito difícil de imitar. Porque o referencial que Deus colocou para nós homens é Jesus. É um negócio sério. Deus coloca como referencial para mim e para você do cuidado, do amor, do exercício da liderança dentro de casa, Jesus, não é outra pessoa, não, Jesus. E aí ele vai começar a olhar para Jesus e vai ensinar para a gente como Jesus trata de nós todos que somos igreja. E ele diz, olha, dessa mesma maneira como Jesus trata de nós todos como igreja, você, marido, tem que cuidar da sua esposa e da sua família. Então eu vou dividir aqui alguns tópicos, somente para ser didático, tá? Porque esse texto é uma riqueza muito grande, mas para ser didático, a gente poder entender, eu vou tentar exemplificar como Jesus cuida da igreja. E esse é o modelo que a gente vai copiar para a gente, como marido e pai, como homem de Deus dentro de casa. Primeira coisa, assim como Jesus exerceu uma missão sacerdotal de conectar cada ser humano a Deus, o marido também tem uma missão sacerdotal de conectar toda a sua família ao Senhor. Os versículos 26 e 27 dizem isso. Ele fez isso, Jesus amou a igreja, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando-a com a sua palavra, e fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Estas palavras que estão aqui, não definem apenas a missão do Senhor Jesus, mas são o exemplo da missão sacerdotal de cada marido em sua casa. Toda vez que eu faço um casamento, eu termino o casamento entregando uma Bíblia. Toda vez, eu pego a Bíblia que eu usei no casamento e dou de presente para a família que está se formando, mas eu dou de presente para o marido. E digo assim, olha, a Bíblia ensina que a partir de hoje você é o sacerdote dessa casa. E como sacerdote dessa casa, eu vou entregar para você essa Bíblia, para você exercer o seu papel sacerdotal. Quando a gente pensa, por que Deus colocou uma cadeia de comando dentro da família? Ele colocou uma cadeia de comando, ele vai falar qual é o papel do pai, do marido, ele vai falar qual é o papel da esposa, da mãe, ele vai falar qual é o papel do filho, ele vai mostrar essa cadeia de comando. Mas quando ele colocou o homem como líder da família,
como cabeça de família, e eu já expliquei semana passada, não é porque ele é superior, não é porque Deus fez homem e mulher, e Ele colocou a natureza de homem e de mulher diferente, para que pudesse haver unidade. Ele colocou uma missão na minha mão e na sua mão. É liderar essa casa e essa família, para conectar essa família a Deus. Isso é tão sério, mas tão sério, que quando a gente ora a Deus, como é que você chama Deus? Como é que é? Pai. Você já parou para pensar? Que Deus colocou como modelo de amor, de afeto, de liderança, de justiça, de repreensão, você, eu. E então, quando a gente entende essa realidade que está aqui nas Escrituras, a missão que está sobre os nossos ombros passa a ser muito grande. A minha liderança, ela não é questionada apenas pela minha esposa, pelos meus filhos ou pela sociedade, mas Deus questiona a minha liderança, porque Ele me deu uma missão sacerdotal, e Ele vai julgar como eu estou sendo, como marido, como pai, mediante a missão que Ele me deu. Essa missão envolve levar a família aos pés de Jesus e ser um mantenedor dos valores da palavra de Deus na sua casa. Quando nós entendemos que esse papel é um papel seríssimo, num contexto de uma sociedade tremendamente permissiva, onde a corrupção é sistêmica, e eu vou dizer para vocês com tristeza, a corrupção não está em Brasília, não está na Petrobras, sabe onde está? Está dentro da minha casa e da sua casa. Porque a corrupção brasileira nada mais é do que os valores perdidos dentro de casa. Fizeram uma reportagem no Japão, não sei se você viu essa reportagem no Japão. Alguém pegou um guarda-chuva e deixou o guarda-chuva num lugar público, tá? Ninguém pegava o guarda-chuva, e alguém que chegava ficava olhando para ver quem era o dono do guarda-chuva. E um passou, pegou e disseram, agora está vendo? Tem japonês sem vergonha também, né? Ele foi lá numa autarquia pública, entregou o guarda-chuva e disse assim, alguém esqueceu esse guarda-chuva. Você consegue entender? No passado houve uma acusação que não foi verdade, tá? Naquele país, de corrupção, e aquele político pediu demissão só por causa da acusação, e depois que ficou provado que era mentira, quem acusou se suicidou porque falou mentira. Eu não estou falando para ninguém se suicidar, não, mas eu estou dizendo que esse papel de impregnar os valores, a gente não vai aprender na escola. Isso é papel do pai, é papel do marido, dizer, nós temos uma meta, nós temos um jeito de viver, eu sou sacerdote de Deus nessa casa. E se eu não entender esse papel, eu não vou conseguir compreender todo o princípio de Deus sobre família. Cada marido vai dar contas a Deus da sua missão sacerdotal. Agora, segunda coisa que eu queria dizer para você, é que a autoridade sacerdotal, para a gente dirigir a família, conduzir os passos de uma casa, procede de um amor sacrificial, que conquista o coração de cada um em sua casa, a começar pelo coração da sua esposa.
Tem hora que a gente tem que ser firme, tem hora que a gente tem que dizer não, mas a autoridade para ser firme, a autoridade para dizer não, vem do amor. Quando a gente pensa na maneira como Jesus trabalha a nossa vida, e Ele trabalha o nosso coração todo dia, não é? E a gente vai aprendendo na palavra de Deus, é interessante como acontece isso conosco. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, se não tem, é fácil de conseguir, a palavra de Deus permeia a sociedade, Deus tem permitido isso, mas essa palavra só tem valor para nós quando o amor de Jesus vem e nos constrange. No dia que Jesus entra no nosso coração, no dia em que a gente sente a presença dEle, no dia em que as misericórdias dEle se revelam na nossa vida, a palavra de Deus começa a ser autoridade para nós. E aí a gente é constrangido a viver essa palavra. O que a Bíblia está dizendo é que eu, como homem dentro da minha casa, eu como marido, eu como pai, eu só posso exercer a minha autoridade se o meu amor foi tão grande pelos meus filhos, pela minha esposa, for tão sacrificial por eles, que tem um peso de autoridade. Há uma coisa tremenda, a psicologia inclusive ensina isso. Se o peso da minha autoridade é apenas a mão forte, quando você desviar os seus olhos, vai haver uma quebra de toda a ordem, porque a mão forte não está lá. Mas se o peso da minha autoridade vem da admiração que as pessoas têm por mim, do respeito que foi conquistado dentro do coração, do amor que está lá dentro da alma, você sai, você não está presente, vou dizer até uma palavra forte, você morre, mas as palavras que você semeou naquele coração continuam gritando no ouvido de cada pessoa amada. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo para nós maridos, homens, que nós temos que conquistar essa autoridade no coração das nossas esposas, no coração dos nossos filhos, através sim de posturas, de valores, quem sabe até de firmeza, mas que vem permeada em tão grande amor, mas tão grande amor que constrange. Que o fato de quebrar alguma coisa que é preciosa gere tristeza na alma. Pode acontecer e vai acontecer, mas vai gerar tristeza na alma. Da mesma maneira como gera tristeza na alma quando a gente peca e o Espírito de Deus se revela para nós. Não é verdade? É o amor do Senhor que nos constrange. É claro, existem regras, existe disciplina de Deus, mas o que primeiro toca o nosso coração é aquele amor que nos constrange. E aí a palavra de Deus está dizendo que a nossa missão sacerdotal, ela é alicerçada nesse amor. E isso se encontra nos versículos 25, 28, 29 e 30. Olha, de todos os 5 versículos que eu li, 1, 2, 3, 4 deles vão falar de amor. 4 deles vão falar de amor. E o grande segredo é que o seu amor sacrificial lhe dá autoridade. E uma das coisas bonitas é que no seio da família, quando a gente aprende, vê essas coisas, a gente constrói no coração da próxima geração o sentido do verdadeiro amor, o significado do verdadeiro amor. E a gente vai descobrir que o amor não depende das satisfações que você possa ter um com o outro, mas o amor depende de algo mais profundo. Simplesmente por existir você é amado, e isso só acontece dentro da família. E uma família que não consegue passar esse valor, ela está construindo um futuro horrível. A gente tem que saber que você existe, e porque você existe, você é precioso. Você existe, e porque você existe, você é precioso.
Eu acompanho aqui a vida de algumas famílias, alguns estão aqui, são dessa família que eu vou citar aqui, que tem uma filha que teve um problema, no parto houve um problema e ela nasceu com perda cerebral, já está grande, está linda a sua família, não é? E como vocês cuidam dessa menina? Vocês são um exemplo. Como aquele pai, aquela mãe se revezam. Aquela criança não pode muitas vezes interagir, a gente não vê isso, mas que preciosidade. Eles estão dizendo para nós, para eles, para todo mundo: eu amo porque existe, só isso. Isso, querido, só acontece dentro da família. Agora, esse é o tipo de amor que Deus quer que esteja no coração de um marido, que esteja no coração de um pai. E, queridos, quando a gente vive esse amor dessa maneira, a gente tem autoridade. Autoridade para falar, para repreender, autoridade para caminhar a segunda milha, autoridade para levantar alguém do poço, autoridade para pastorear o coração, autoridade para trabalhar valores da vida. Por quê? Porque a gente olha para aquela pessoa e admira aquela pessoa. A gente olha para aquela pessoa e vê as marcas de um caráter semelhante ao de Jesus. Maridos, pais, lembra disso, não é? A sua autoridade procede desse amor. E esse amor gera no coração de toda a família um sentido de significado de amor. Amor é muito mais do que uma paixão consumidora que arde em nossos membros e carne, pois esse tipo de sentimento qualquer animal pode ter, até o mais selvagem de todos. Mas o tipo de amor que é capaz de se entregar, de se sacrificar, se for preciso dar a sua vida para proteger, guardar e cuidar a pessoa amada, é algo que é divino e que marca a vida e o coração das pessoas. E eu vou dizer com toda franqueza para você, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão tremendamente carentes, e eu diria até frustradas, pois esse conceito de amor que se dá, que se entrega, tem se desvanecido diante de uma sociedade superficial e instantânea, que não tem paciência de investir para amar. Se o amor não der retorno imediato, a gente muda de amor. Então não é amor. Segundo a Bíblia não é. Se você pegar 1 Coríntios 13, não é amor. Uma sociedade que perdeu tanto sentido do amor, em que o lugar que antes era o mais seguro do mundo, tem se tornado o mais terrivelmente perigoso da face da terra, o útero de uma mãe. E os incineradores das clínicas de aborto cremam de maneira clandestina aquilo que deveria ser o fruto do amor. Tem alguma coisa errada no coração do homem, no coração da mulher. E sabe o que é o pior? É que muitos de nós, homens, não temos amado desta maneira sacrificial, que se entrega, que morre, se for preciso, as pessoas que nós dizemos que amamos. E aí a gente vê uma família quebrada. Isso é tão sério, mas tão sério, que o governo brasileiro não dá nenhuma ajuda social para a família que o homem possa receber, só dá para a mulher. Porque o homem perdeu o sentido de proteção da família. E muitos homens, verdadeiramente, pegam aquele dinheiro para comprar cachaça, para sair com mulheres e deixam a sua família passando fome. Não tem autoridade se a gente não amar. Não tem. Agora, se a gente ama, você vai mexer com o coração das pessoas e vai poder te deixar um legado muito maior nessa terra. Terceira coisa que eu queria dizer para você nessa manhã: o seu propósito sacerdotal é investir
no crescimento emocional, espiritual, e aí as mulheres vão amar, e na beleza da sua mulher. É verdade. Olha só o verso 27, eu acho tremendo isso. Deus conhece todas as coisas, né? Olha só, ele diz assim, pega um modelo de Jesus e diz assim, para apresentar, ele está falando da igreja, mas ele está pegando isso como um modelo para a vida do casal, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O tipo de amor que Deus quer que você invista em sua esposa e família, é aquele que em meio ao dar-se, você está investindo no crescimento emocional, espiritual e até na beleza física da sua amada. Porque isso faz parte da sua missão sacerdotal. Você sabe por que uma mulher se arruma? Por que ela pinta o cabelo, pinta as unhas? Nem todas pintam o cabelo, mas algumas pintam. Pinta o cabelo, pinta as unhas. Sabe por quê? Por que ela gosta de comprar uma roupa bonita? Para quê? Ou para quem? Para você. É verdade o que eu estou falando? Mulheres, é verdade ou não? É verdade. Tem umas que são exageradas, né? A gente tem que falar a verdade também, né? Tem uma que me lembra aí, 50 pares de sapato, aí já virou outra coisa, né? Mas não precisa tudo. Mas olha, gente, o que a Bíblia está dizendo é assim, investe na tua esposa, não só na beleza física, investe na força emocional, investe nos sonhos, investe no futuro. Assim como Jesus investiu na minha santificação, na minha purificação, na minha glória, porque Ele colocou a glória dEle sobre mim, na minha beleza, porque Ele tirou toda a mácula e ruga do pecado, e na elevação da minha posição, porque Ele me deu o seu reino. O nosso amor deve investir nas inseguranças emocionais da mulher que amamos. Deus colocou uma característica em toda mulher, sem ela, ele não poderia se colocar debaixo da sua autoridade. Toda mulher tem um pontinho de insegurança, por mais firme que ela seja, por mais determinada que ela seja, tem sempre um pontinho de interrogação, e se der errado? E se eu tiver errado? E se não for assim? E se? Sempre esse e se vai estar lá. Para algumas pessoas esse e se é mais forte, para outras é menos, mas todas têm. E aí a Bíblia está dizendo, olha, marido, trabalhe a favor para fortalecer esses sentimentos que estão ali no sentido positivo, de dar segurança. Mas ele não fala só nisso, cuida da vida emocional. Toda mulher tem uma oscilação emocional muito grande, tá? E isso faz parte da natureza dela. Deus fez assim. Basta a gente olhar o ciclo, né, hormonal de uma mulher e você vai entender que há uma variação tão intensa, não é, que cada dia é diferente do outro. Isso só olhando as tabelas. Não tem um dia igual ao outro. Emocionalmente também não vai ser. Eu queria ver um homem com essa diferença hormonal. Não havia mulher que fosse aguentar, viu? Que conseguisse, tá? Então, a Bíblia está dizendo, marido, cuida emocionalmente da tua mulher. Tem dia que a tua mulher está chorando, você não sabe por quê. E não adianta perguntar por quê, porque ela também não sabe. Aí você tem que ir lá e dar um abraço nela. E ficar quieto. Porque se falar vai dar briga. É verdade o que eu estou falando, não é? E aí a gente tem que cuidar da natureza emocional, fortalecer. Esse é o meu papel, esse é o seu papel.
As coisas vão acontecendo na vida, há momentos que isso é mais intenso, há momentos que é menos intenso, mas a missão é a mesma. A gente tem que investir no crescimento da pessoa. Se há alguma coisa bonita na mulher, é que a mulher gosta de investir no crescimento pessoal do homem. Ela ajuda o homem a crescer. Isso é verdade, faz parte da natureza dela. Então ajude a sua mulher a crescer como pessoa. Eu não estou falando só profissionalmente, porque às vezes a gente acha que a identidade de uma pessoa está na sua profissão. Mas não é verdade, há coisas que fazem bem à alma. Descubra e invista nessas pequenas coisas. Às vezes você vai achar que é uma coisa muito grande, mas é desse tamanho. Mas que faz tão bem à alma. A Bíblia diz que a minha missão sacerdotal é fazer isso, investir. Agora eu vou falar aqui um negócio para homem, aqui, olhando no olho aqui, é que o homem é bicho burro. Não percebe. A gente tem que abrir o olho para perceber a linguagem diferente, a aspiração diferente. E o pior é que o homem é direto, tá? É sim, não, tá? A mulher é talvez, sempre, né? Então, você diz assim, puxa vida, você gosta tanto disso, vamos fazer? Ela diz, já passou o tempo, acho que não. Doida para você dizer, vai, vai. E você diz, bom, você que sabe. Aí aumentou a frustração. Não é verdade? Então, invista. A Bíblia está dizendo para você investir nessas características emocionais, nesse sentimento de autoconfiança, de capacidade, de utilidade, de vitória, na construção dos sonhos, na beleza, no prazer. O amor que foi modelado por Jesus a nosso favor é um amor que somente porque nós recebemos esse amor, nos faz pessoas melhores, mais felizes, mais fortes, mais especiais. Se a sua esposa se sentir assim, mais feliz, mais forte, mais especial por causa do seu amor, você está cumprindo a sua missão sacerdotal. E a pergunta que eu faço é, como você está investindo o seu amor na sua casa? Meu tempo acabou aqui, mas eu tenho 2 pontinhos que eu vou citar, senão vai ficar sem sentido essa mensagem. O homem deve exercer um amor sacerdotal que é capaz de deixar tudo e todos a favor da pessoa amada. E aí o verso 31 diz assim, por isso deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E outra característica desse amor é que ele não tem medo de deixar tudo e todos pela pessoa amada. Alguns anos atrás eu conversava com um casal e os dois trabalhavam e o sustento, a renda maior vinha da mulher. Isso pode acontecer em qualquer família nos dias de hoje, não tem nada de errado. Mas chegou uma situação complicada. O chefe dessa mulher começou a dar em cima dela. E ela não sabia mais o que fazer. E falou para o marido que o chefe estava dando em cima dela. O que você acha que essa mulher estava esperando desse marido? O que você acha? Diz assim, minha filha, nós vamos comer pão com banana, mas você sai hoje dessa empresa. Você não concorda comigo? Mas aí o marido olhou as contas e disse assim, olha, eu vou te buscar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, mas não tirou a mulher daquele lugar. O que você acha que vai acontecer com esse casamento ao longo do tempo? O que fica no coração é, eu sou menos importante do que a grana que eu ganho.
Quando a Bíblia fala de deixar pai e mãe, ele está dizendo assim, olha, esse vínculo de família é algo tão sério, é tão sério, que a gente larga tudo para preservar o vínculo de família. A gente abre mão de qualquer coisa para preservar o vínculo de família. E a gente vive num tempo em que a sociedade diz o contrário. Olha, é mais importante isso ou aquilo que a sua família. E enquanto a gente acreditar nessa mentira que a sociedade está dizendo para a gente, as famílias vão continuar em falência. Mas quando nós, homens, tivermos a coragem de dizer o vínculo da nossa casa é mais importante do que qualquer coisa, a gente vai deixar um legado de honra, de valor. A gente abre mão para a glória de Deus, mas para a bênção da nossa casa. E a última coisa que eu queria deixar para você é que esse amor, verso 33, é um amor que conquista o respeito e a admiração da pessoa amada. E é interessante porque quando a gente vive esse valor, não importa quem a gente seja, não importa se a gente é bem sucedido financeiramente ou não, não importa o que está acontecendo na nossa vida, a gente olha para essa pessoa e diz, eu admiro esse homem. Os seus filhos vão olhar para você e vão dizer assim, eu admiro esse pai. Olha, foi com dificuldade, ou foi de outra maneira, não importa, esse homem me deixou um legado tremendo. E a gente tem orgulho. E sabe, é muito mais fácil a gente seguir um líder que a gente tem orgulho, que a gente admira, do que um que usa o tacão apenas. Eu não estou dizendo que não tenha que haver disciplina, às vezes há momentos de disciplina, mas o que mais fala ao coração é quando os seus na sua casa admiram você, por causa do amor, respeitam você por causa dos seus valores, amam você porque o seu amor é um amor sacrificial. Essa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns minutos. E eu quero convidá-lo a celebrar a ceia pensando nisso. Um modelo de liderança que Deus deixou para nós, como família e para nós homens, é Jesus. É alto. É muito alto. E é por isso que eu, Pascoal, vou precisar da graça de Jesus para ser marido. Eu, Pascoal, preciso da graça de Jesus para ser pai. E essa é uma coisa que não é natural para a gente. Não é natural, vamos falar a verdade. E é contracultural, a gente vai na contramão da cultura. Então, mais ainda, eu preciso de Jesus. Eu não posso ser sacerdote da minha casa se Jesus não for o meu Senhor. Eu não posso levar as pessoas para perto da graça de Deus se eu não for o modelo de quem busca Deus. Eu não posso passar valores se a minha alma não estiver cheia da palavra de Deus e os valores da palavra não estiverem no meu coração. Eu não posso tratar as dores da alma, porque nem todo mundo tem habilidade para isso, se a habilidade da graça não fizer parte da minha vida. Eu preciso de Jesus. E então eu vou dizer aqui, olhando no olho dos homens, olha para Jesus, como autor e consumador da sua fé, como modelo. Imita Jesus. O que é que Jesus faria para abençoar a tua casa, para abençoar a tua esposa, para abençoar os teus filhos, para amá-los, para cuidar deles, para fazê-los crescer? Você vai sempre se sentir desse tamanho, porque o modelo é muito grande.
Mas Deus quer nos dar graça para a gente construir uma família melhor. Eu creio nisso e todo dia estou buscando isso. Graça para construir uma família melhor. Eu tenho 500 mil defeitos. A minha esposa foi muito querida, mas eu tenho 500 mil defeitos. Só eu e ela sabemos os defeitos que eu tenho e Deus. Eu tenho um monte. E você também. Não tem ninguém perfeito. Mas eu vou procurar a graça de Deus todo dia, para tentar ser um marido melhor. Então, antes da ceia, eu vou convidar todos os homens para ficarem de pé aqui. Todos os homens. Porque um dia Deus vai fazer de você, se você ainda é solteiro, marido e pai. Se você é divorciado e tem filhos, eu vou orar por você, para você cuidar do coração dos seus filhos. Desse jeito, como sacerdote. Se você está namorando, que seja uma pessoa segundo o coração de Deus, e que você sonhe construir uma família para ser o sacerdote da casa. Porque se não for, não vai dar certo. Então eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui em pé, como eu, e como nós precisamos da Tua graça. Porque sem Ti, nada podemos fazer. E Senhor, nós queremos oferecer as nossas famílias diante do Senhor. E nessa manhã eu quero te pedir, unja a cada um dos teus filhos com uma unção sacerdotal. De tal maneira, Senhor, que eles possam se sentir, ainda que a tua palavra já diga que eles são, mas que eles se sintam sacerdotes da sua casa. Para com amor e com valor e com fé, poderem construir algo precioso que deixe um legado nessa terra. Fica conosco, Pai, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Agora, hoje à noite, eu vou falar aos filhos. Então, todos os filhos vão ficar em pé. Tem alguém aqui que não é filho? Nasceu da chocadeira? Todos os filhos vão ficar em pé. Eu queria convidar você para vir aqui hoje à noite, tá? Para a gente falar sobre a nossa missão como filhos, tá? Para a gente ser bênção, porque existe uma cadeia de autoridade, não é? Marido, mulher e filhos, e a gente vai aprender sobre isso. E olha, eu sei que alguns vêm de manhã, vêm de noite, mas eu não vou repetir essa mensagem. E eu queria convidar você para estar aqui, porque a gente está investindo em família. E todos nós somos pai, mãe, filhos, papéis diferentes em momentos diferentes. E a gente tem que aprender.